Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Neviton Tim, especialista de produtos da Procer, e hoje estamos aqui para falar do nosso novo Series Order 2.0, um software novo pensado para todos os nossos clientes, onde nós temos o módulo de armazenagem, secador e a nossa grande novidade, o módulo gestão de unidades. Sobre o módulo gestão de unidades, eu gostaria de destacar aqui uma visão geral desse módulo, que ele foi pensado durante muito tempo, por desejo de muitos clientes nossos. Nós pensamos e estamos trazendo para o mercado essa grande novidade, onde nós apresentamos assim, numa visão geral, de todo o nosso sistema, onde a gente já vai ter informações, de todas as unidades do cliente em um único lugar, uma visão geral de tudo que está acontecendo, de processos focados em rentabilidade, em operação, em qualidade de grãos. Depois a gente entra dentro da categoria armazenagem e secador, dentro da gestão de unidades, onde a gente compila informações em telas únicas, com um foco de rentabilidade, um foco de qualidade de grãos e um foco de manejo e eficiência operacional. Além disso, dentro desse sistema, nós temos então todas as parametrizações, que é onde a gente personaliza toda a nossa estrutura, toda a estrutura do software, para que ele seja adequado de acordo com a sua realidade, com a realidade de cada cliente. A gente sabe que operações de pós-colheita, elas são diferentes, seja no Brasil ou no mundo, em qualquer lugar. Então, as condições de clima e condições temporais, elas mudam em determinadas regiões, e para isso a gente precisa parametrizar para que o software ele entregue a melhor funcionalidades, melhores experiências para o usuário em cada região com base na sua realidade. Então, esse é o nosso novo lançamento, nossa grande novidade, que é o módulo de gestão de unidades, pensado para grandes gestores da pós-colheita de grãos. Dentro do nosso módulo, agora entrando um pouco mais detalhadamente, quando a gente tem um viés de rentabilidade, dentro dessa tela de rentabilidade, a gente tem uma visão geral da cotação dos grãos, e também das moedas internacionais, para que o gestor ele tenha uma ideia geral de tudo isso, agregando esses benefícios. Também a questão do monitoramento da capacidade estática e do estoque total atual que o cliente ele tem em todas as suas unidades. Então é importante destacar que tudo isso que eu vou falar aqui sobre o módulo de gestão de unidades é sempre de um olhar do cliente para todas as suas unidades. Então, se ele tem 1, 2, 20 unidades, a gente vai concentrar todas as informações em um único lugar, facilitando a tomada de decisão e a ação para eventuais problemas que podem estar acontecendo, ou até mesmo para tomar decisões importantes na questão de expedição, tomar decisão de geração, enfim, todos os atributos dentro da pós-colheita de grãos. Ainda na parte de rentabilidade, a gente também tem componentes que mostram benefícios que a aeração automática está agregando para o cliente, quanto ele está deixando de desembolsar, quanto que ele está agregando de valor nos seus produtos, evitando quebra técnica, quebra por umidade, devido a uma aeração no momento certo. E também a questão de o quanto o simples fato de ter uma estrutura de armazenagem agrega de valor para ele durante as suas operações de pós-colheita. Tudo isso em um único lugar, pensado para acelerar essa tomada de decisão. E também verificar, ter uma ciência de quanto que aquela estrutura, aquele método, aquele investimento que foi feito na sua unidade armazenadora está gerando de valor durante as operações. Um foco um pouco maior aqui na parte do secador, nós também temos componentes que mostram a eficiência dos secadores, e também quanto que está consumindo de combustível, seja ele de qual fonte que ele está utilizando para fazer o processo de secagem. Então, ele mostra a eficiência, ranqueia esses secadores, qual que está com a eficiência maior, qual que está com a eficiência menor, para que o operador tenha uma noção disso e também priorize a sua ação em cima daqueles secadores que daqui a pouco estão com um problema maior que ele precisa ajustar e assim agregar eficiência dentro do processo. Nesse sentido, então na gestão de estoque, ele mostra o estoque atual, o estoque também disponível, então a gente consegue também dentro da gestão de unidades colocar informações daqui a pouco em estoque que ele já tem fixado em contratos futuros, que ele não quer considerar, ele está com esse produto armazenado, mas ele já está fixado para uma comercialização imediata, ou daqui a pouco já vai estar comercializando esse produto, mas ainda ele está na sua unidade. A gente consegue separar esse estoque que ele tem de fato físico e do estoque que de fato está disponível, que ele tem de produto lá, que são aquele valor dele somando todas essas estruturas. Então a gente consegue fazer essa separação, certo? Permitindo, então, cadastrar essas quantidades de produtos que estão fixados em contratos. Isso aí também é bem importante para o controle do gestor ou do operador dentro daqui do módulo de gestão de unidades. A questão de, quando a gente faz uma apresentação dos silos, ele faz uma ordenação pelos silos
dos clientes, destacando, né, sempre os maiores pontos de atenção. Então, sempre ele vai listar, dentro dos componentes da gestão de unidades, priorizar silos e armazéns, por exemplo, ou até mesmo secadores, que estão com algum problema. Ou seja, destacar esse problema para acelerar a tomada de decisão. Então, independente de qual unidade que esteja, mesmo que eu tenha na minha carteira uma gestão, por exemplo, de 20 unidades, de até mais unidades, eu vou saber certinho qual é o silo de qual unidade para eu resolver o problema, porque o software ele vai de forma inteligente organizar isso e apresentar para o usuário final. Então, isso facilita a operação, né, torna o trabalho menos oneroso, no sentido de facilitar a identificação do problema e, da mesma forma, vai resolver ele também de forma mais rápida. Essa ordenação ela funciona também dentro dos secadores, né? Então, listando a partir dos secadores com uma menor eficiência, por exemplo. Né? Então, se eu listo os secadores com menor eficiência, eu sei qual que eu está com o processo mais comprometido e assim eu consigo direcionar para o operador ir lá na unidade, né, naquela unidade específica, tomar uma ação e dessa forma resolver esse problema e voltar a ter um processo mais eficiente. Então, isso tudo pensado, né, para que a tomada de decisão, mais uma vez, seja acelerada. A questão dos benefícios, o sistema ele vai calculando automaticamente, fazendo um comparativo entre como que seria uma aeração manual versus uma aeração automática, por exemplo. E dessa forma vai mostrar para ti, né, qual é o benefício de tu ter a tecnologia de uma aeração automática que faz a aeração no momento certo, qual é o benefício de tu ter feito um investimento numa estrutura de armazenagem, quanto aquilo está te agregando de valor ao longo dos processos. Tudo isso dentro de um único lugar, em uma única tela, vai conseguir ver quanto cada estrutura, cada silo, cada armazém está te agregando com uma aeração eficiente e pelo simples fato de ter a condição de armazenar teu produto ou de receber produtos de terceiros e também um totalizador de quanto isso está agregando. É uma forma de tu quantificar, de você quantificar o quanto que a sua unidade está rentabilizando ao longo do processo. Dando um foco maior na parte de qualidade, né, então a gente viu a parte de rentabilidade, nós temos também uma tela específica e voltada para a qualidade, onde aqui a gente objetiva destacar pontos de atenção para o nosso usuário, para o nosso operador, para o nosso gestor, voltados para a qualidade de grãos. Aqui a gente quer que no final das operações de secagem e armazenamento, nós tenhamos na expedição grãos de qualidade, dentro dos padrões recomendados, né, para que evitar a dor de cabeça naqueles problemas de elevados percentuais de grãos ardidos, fora de padrão. Então aqui a gente busca identificar pontos ao longo dos processos e destacar esses pontos, né, alertar os operadores, os gestores, aonde que pode acontecer algum problema e dessa forma organizar da melhor forma para que eles não aconteçam, para que esses problemas sejam evitados. Para isso a gente tem então componentes, né, funcionalidades que sugerem qual será a ordem correta de expedição entre todas as unidades do cliente, qual que é a ordem que o sistema identifica para fazer a expedição primeiro, né, com base nas características de amostragem desses grãos, né, qual é a estrutura, qual o silo que vai fazer a expedição primeiro. Então, ele ranqueia entre todas as unidades, todas as estruturas de armazenagem que existem para aquele cliente, qual que é o silo, né, com base nas características dele, ele identifica e ordena qual que é o que deve ser expedido o produto primeiro, né, para que se evite perdas. Né, tudo isso pensando no melhor experiência do cliente durante essa comercialização. Além disso, nós temos a questão do diagrama de conservação de grãos, que aloca de forma ilustrativa, né, as estruturas de armazenagem, né, mostrando onde tem um problema ou se quais os silos estão dentro de uma área ok para armazenamento, que permite a conservabilidade ao longo do tempo. Então, logo eu já vou destacar um pouco mais sobre esse diagrama de conservação de grãos, bem como da parte dos secadores, que é uma operação mais imediata. A gente traz as informações das últimas 24 horas, mostrando para o gestor, para o operador, o que aconteceu no seu processo, para que facilite a tomada de decisão, seja para um ajuste no processo operacional ou então para ter, de fato, a ciência de que tudo aconteceu de forma correta e adequada. A parte dos secadores também, ele mostra um destaque principalmente para aqueles secadores que teve um maior número de alertas enviados. Então, se um secador teve um número maior de alertas que ocorreram, esse secador provavelmente ele é um secador que eu preciso fazer alguma ação. Se ele teve mais alertas, é que provavelmente ele teve mais problemas durante essa operação. Então, dessa forma, a gente busca resolver mais rapidamente o problema, filtrando esse secador e já destacando para direcionar a atenção primeiramente para essa estrutura, certo? Detalhando um pouco mais, então, cada uma dessas principais funcionalidades aqui com viés de qualidade,
nós temos então essa questão da sugestão de ordem de expedição, que nem eu já mencionei, ele faz de forma inteligente, ranqueia todos os silos e armazéns de todas as unidades do cliente e diz qual a estrutura que o sistema do novo Series Orion 2.0, no módulo gestão de unidades, ele indica para fazer a expedição primeiro. Isso facilita a tomar decisão durante, né, as operações de pós-colheita, facilita essa tomada de decisão e auxilia o gestor em tomar essa decisão que vou expedir qual silo, qual estrutura primeiro. Isso é uma funcionalidade que vem a agregar muito, né, para o dia a dia de grandes gestores. Além disso, no diagrama de conservação, onde a gente distribuiu sobre o diagrama de conservação de grãos, né, então onde ele tem áreas que são adequadas para o armazenamento, né, áreas dentro do gráfico onde já tem um princípio de, por exemplo, infestação de insetos, ou áreas onde de fato não é bom realizar o armazenamento, que é essa zona mais vermelha, onde dentro da ilustração dessa imagem ele mostra, então, de forma espacial, de forma ilustrativa, cada uma daqueles sinais, daquelas bolinhas dentro do diagrama é como se fosse um silo ou um armazém, e dessa forma o gestor ele pode olhar e verificar quais dessas estruturas não estão em condições adequadas de armazenamento. E assim ele direcionar a sua atenção para aquelas estruturas para resolver, para puxar essas estruturas para dentro de uma condição adequada para a conservação de grãos. Então, de forma ilustrativa, que facilita também a identificação desses problemas. A ordenação dos secadores, ela foi pensada, né, para que ela ocorra, né, mostrando os secadores que de fato tem uma operação mais, digamos, ordenando para os secadores, por exemplo, que teve o maior número de alertas enviados, como eu mencionei, que são aqueles secadores que eu preciso ter uma intervenção física. Mas vamos pensar o seguinte, digamos que eu tenha muitos secadores sobre minha gestão, em várias unidades, em diferentes regiões, e eu preciso verificar isso de forma rápida, para saber qual secador que eu preciso tomar uma ação. O módulo de gestão de unidades da Procer, ele faz isso para ti. Então ele vai ordenar, vai entender todos os processos que aconteceram durante as operações de secagem e vai listar de forma prioritária qual secador que você deve atender primeiramente, né, digamos assim, na parte da manhã, chego na minha unidade, qual secador que eu preciso verificar algum ajuste no processo. O sistema vai te entregar isso de forma inteligente e de forma bem precisa, certo? Indo então para outro viés, então nós temos o viés de rentabilidade, o viés de qualidade e agora por fim o viés operacional. Como que a gente pode acelerar a tomada de decisão para que a gente tenha eficiência operacional em todas as nossas unidades. Tudo isso em uma única tela, facilitando essa tomada de decisão. Então assim, a gente tem a apresentação das condições de armazenagem com foco nas operações de aeração, né? Quais os silos que estão em aeração automática, manual, qual o percentual de silos que estão em aeração manual e automática, e dentre os silos que estão em aeração automática, quais são os programas de aeração que eu tenho, quais são os objetivos, é um objetivo de secar, é um objetivo de conservar os grãos, é um objetivo de resfriar e conservar, ou apenas de resfriar a massa de grãos, quais são os objetivos? Ele já vai ordenar e o gestor já vai ter uma ideia de como que está o processo de armazenamento, né, e de aeração dos grãos que estão armazenados. Bem como uma gestão de estoque, mostrando a capacidade total e o estoque atual das unidades, de todas as unidades, de todos os silos e todos os armazéns, né? Um componente exclusivo para secadores em operação, então ele segrega quais secadores que estão em operação no momento e quais estão parados ou em carga e descarga naquele momento, né? Então, mais uma vez, segregando e destacando principalmente os secadores que estão em operação, que é aqueles que de fato eu preciso ter uma atenção maior naquele momento. Isso tudo é mais facilitado quando fica organizado dessa forma. Ainda na questão operacional, nós temos então a questão da situação atual dos aeradores. Nesse caso, quando eu tenho um processo, por exemplo, manual, que é o que a gente não busca, a gente busca que os processos sejam automatizados, mas quando eu tenho um processo manual, dentro desse gráfico eu posso, por exemplo, clicar, entender e verificar quais estruturas que estão no processo manual. E aí eu direcionar dentro da visão, ver a visão detalhada desse armazém ou desse silo e a partir daí verificar o motivo desse silo estar no manual ou então verificar como que eu faço para colocar ele de forma automática. Isso tudo dentro de uma forma rápida de verificar, onde o sistema mesmo ele já faz um filtro de toda a estrutura de armazenagem.
Então ele faz um filtro de todas as unidades e me diz quais silos eu tenho em aeração automática e qual o programa que está vinculado a esse silo, ou então quais silos estão no manual. E dessa forma, se eu quero, como gestor, entender o porquê que alguns silos não estão no manual, por exemplo, né, eu posso ir ali, verificar quais esses silos e consultar, por exemplo, o operador e questionar por que tal silo está no manual. Isso tudo de forma rápida, sem tomar muito tempo do gestor. A questão de priorização, né, da questão de pontos de atenção durante os períodos de armazenagem, o sistema também ele filtra e ordena as estruturas de armazenagem conforme os problemas que podem acontecer. Então, estruturas de armazenagem que podem ter problemas ou que o sistema entende que pode ter um problema de armazenagem, seja com a temperatura elevada, por exemplo, ele vai listar essas estruturas primeiro, destacando também o problema. Então, tudo isso, né, visando esse manejo operacional. Além disso, a gente consegue verificar dentro do módulo operacional do novo sistema, a gente consegue verificar também assim, de forma bem prática, um gráfico onde mostra se as operações de geração que foram feitas nos últimos dias, elas de fato estão sendo eficientes, de forma fácil, né? Porque a gente já vai ter listado o secador, o armazém ou o silo que está com um problema maior. Então eu consigo verificar aquele gráfico, ampliar e olhar como que se comportou a aeração ao longo do tempo, fazendo um comparativo de tempo de aeração e da temperatura média e máxima do silo. E verificar se de fato a aeração que está sendo executada ela está sendo eficiente. Isso tudo de forma fácil e filtrada já previamente, de forma inteligente pelo sistema. A questão da gestão de estoque é uma questão que é muito importante. Ela facilita e auxilia o produtor, né, o gestor, seja no momento que ele está recebendo o produto na sua unidade, a gestão de estoque ela é importante, para eu saber ainda qual o percentual do espaço que eu tenho disponível para armazenar produto, certo? Ou então até mesmo no período de expedição, que eu vou ter uma noção de quanto de produto que eu tenho ainda para expedir, né? Então isso é muito importante para a gestão de estoque e inventário do produto armazenado. Então tudo isso também fica concentrado em um único lugar, facilitando a observação do gestor para tomar essas decisões durante esses processos de recebimento ou expedição de produto. A questão dos secadores, né, que nem eu já tinha mencionado, ele faz então essa segregação de secadores em operação e secadores parados. No caso dos secadores parados, ele mostra uma separação assim no sentido de quantos alertas foram enviados naqueles secadores que estão parados, bem como quantas horas aquele secador ficou em operação. Mostra os status da limpeza do secador, se tem algum que precise fazer a limpeza já em algum momento, então ele vai estar listado ali. Então se a limpeza não foi realizada lá no módulo de secador, também aqui do Ceres Orion, ele já vai mostrar aqui na gestão de unidades e o gestor consegue ver isso. Então ele faz um mapeamento, ele faz um filtro automático em todos os secadores de todas as unidades e vai listar e organizar qual secador que precisa fazer a limpeza. Então facilita para o gestor fazer essa cobrança para o operador ir lá e fazer essa limpeza e os processos serem eficientes e com segurança. Então tudo isso são algumas das funcionalidades que nós temos aqui de benefícios para você cliente ter com a nossa gestão de unidades do novo Ceres Orion. Então, como um fechamento, nós temos aqui então alguns diferenciais que eu quero destacar para você, que é muito importante para entendimento geral dos benefícios da gestão de unidades. Então, todas as unidades do cliente apresentadas em uma única tela, então é algo que os clientes eles pedem e a gente escutou isso, de trazer todas as informações em uma única tela, facilitando a observação, né? Então, conforme o objetivo da análise, ele vai fazer essa verificação em uma única tela, se ele quer um viés de qualidade, um viés de rentabilidade ou se ele tem um viés operacional. Então, isso é uma forma de facilitar o tempo, diminuir o tempo de verificação, de detecção de problemas e principalmente de tomada de decisão para resolvê-los. Né? Mantém o gestor atualizado de tudo que está ocorrendo nas unidades, né? Ficando ciente da rentabilidade das operações, bem como se as estruturas de armazenagem estão com qualidade frente ao manejo operacional que está sendo realizado. Então isso também é uma forma muito importante de estar verificando essas questões. Bem como é uma ferramenta, né, para o operador acelerar também o monitoramento. Então, embora seja uma ferramenta que grandes gestores podem utilizar, para os operadores que estão no dia a dia das operações, ela também pode ser utilizada como forma de também verificar de forma mais rápida onde que ele precisa atuar, filtrando ali quais unidades que estão sob a gestão desse operador, né, e verificar qual estrutura de armazenagem ou qual secador que ele precisa dar a primeira atenção quando ele inicia o seu horário de trabalho. Então isso aí tudo facilita, tanto para o gestor quanto para o operador, né? Então
São vários benefícios para várias escalas dentro da unidade. O ranking de características, né, de armazenagem, né, ele identifica então quais silos estão em condições próprias para armazenamento ou quais silos e armazéns estão em condições não tão próprias para armazenamento, que é onde eu preciso tomar uma decisão, né, para evitar perdas. Então esse é um grande benefício. Eu acelero a tomar decisão para reduzir perdas no meu processo de armazenamento e também na parte de secagem que a gente já mencionou. A questão do destaque para os secadores em operação, ele mostra que eu destacando quais secadores estão em processo no momento, eu evito aquele tempo de buscar, né, para eu primeiro detectar o que está operando, qual o grão que está no processo de secagem no momento. Com essa separação, acelera essa tomada de decisão e também facilita essa questão de verificar se tem alguma não conformidade durante o processo de secagem, né? Então, é algo que acelera também, tanto para o operador quanto para o gestor. E o resumo dos estoques, ele então facilita a gestão da logística dentro dessa questão de movimentação de grãos. Então, fortificando essa questão, seja numa etapa de recebimento, seja numa etapa de expedição de grãos, ter uma gestão que te auxilie nesse gerenciamento é muito importante e com certeza vai agregar no seu dia a dia. Então, todas essas funcionalidades elas foram pensadas para que a gestão das suas unidades ela seja rápida e assertiva, sempre destacando então pontos de atenção em todos os processos da pós-colheita de grãos. Então a Procer está preocupada com seus clientes, ela escuta seus clientes e por isso ela constrói ferramentas importantes para acelerar a tomar decisão, para que essa decisão tomada ela seja assertiva e de fato venha a resolver os problemas em todas as etapas da pós-colheita de grãos. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos, nós ficamos à disposição, tanto o nosso time técnico ou comercial. Acesse o nosso site para saber mais sobre essas soluções e outras que nós temos. E muito obrigado. Nós somos a Procer, a marca do Agro Resultado.